Bom, boa tarde novamente. Vamos apresentar agora a palestra técnica 2, com o tema A importância da microbiologia preditiva e avaliação quantitativa de riscos em alimentos. E como moderador desta palestra, convido à tela o professor Celso Scaranello, presidente executivo da REMESP. Celso é engenheiro mecânico com especialização em automação industrial, formado pela engenharia na Universidade Brás Cubas. Pedagogo com habilitação em administração escolar pela Faculdade São Bernardo. Especialista em educação profissional, em gestão e metrologia e normalização e em gestão da inovação tecnológica. Atua há mais de 25 anos na área de metrologia e nos últimos 15 anos se dedica aos projetos de tecnologia industrial básica, em especial na implantação de laboratório metrológico com vista junto ao Inmetro. Bem-vindo, Celso. Obrigado, Patrícia. Bom, convido à tela agora o palestrante senhor Anderson Santana. Ele é professor associado da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Anderson é professor associado MS 5.1 na Faculdade de Engenharia de Alimentos, FEA, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Atua no ensino, pesquisa e extensão na área de microbiologia de alimentos do Departamento de Ciência de Alimentos e Nutrição, DECAM. Atualmente é editor-chefe de Food Research International e The Current Opinion in Food Science. Faz parte do corpo editorial de diversas revistas internacionais e é membro do International Commitment of Predictive Modeling in Food, desde 2013, e integrante do Roster of Experts da Joint FAO, WHO Expert Meeting on Microbiological Risks Assessment. Bom, é também Food and Agriculture Organization of the United Nations and the World Health Organization, desde 2018. Atualmente é coordenador de extensão e pesquisa da FEA Unicamp. Foi coordenador do programa de pós-graduação em Ciência de Alimentos da FEA Unicamp, Conceito 7 CAPES, por 2 mandatos, de 2015 a 2017 e 2017 a 2019. Figura na lista dos pesquisadores mais citados da Highland Society Researches. Bom, muito bem-vindo, Anderson. A palavra é sua, Celso, para iniciar esse painel. Boa tarde, Patrícia, muito obrigado. Professor, se me permite, eu queria dizer da honra que nós estamos tendo em tê-lo aqui no nosso evento. Nós temos aí um tema bastante interessante, a importância da microbiologia preditiva e avaliação quantitativa de riscos em alimentos. Como você viu no meu currículo, não é a minha praia, né? Não é essa área de metrologia em microbiologia, realmente eu não entendo nada. Mas nós temos aí muita gente que está assistindo e que vai poder nos ajudar aí, fazendo perguntas, fazendo algumas colocações, né? Porque o senhor tem aí uma quantidade de informações que eu tenho certeza que vai agradar a grande maioria. Como eu lhe falei, muitos estão aqui presentes e outros tantos vão poder assistir a sua apresentação gravada. Depois, inclusive, eu posso lhe encaminhar a gravação, porque ela poderá, de repente, ser útil aí para fazer as suas próximas apresentações, né? É sempre bom a gente ver a gente falando, né? Eu gosto muito de me assistir, não gosto muito de ouvir, mas eu gosto muito de me assistir. Mas eu tenho certeza que a sua apresentação vai ser de muita qualidade técnica e tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Então, professor Anderson, a palavra é sua e use o seu tempo da maneira que for mais confortável
e, ao final, nós vamos tentar fazer algumas perguntas para tentar melhorar vamos dizer, a quantidade de informações a serem absorvidas aí pelos nossos participantes. Bom trabalho, professor. Bom, professor Celso, muito obrigado. Eu agradeço aí pelo convite, né, da organização do evento e desejo, né, dou boa tarde a todo mundo que está assistindo o evento. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder começar, então. Estão vendo a tela toda, Celso? Está perfeito. Tá ok. Está muito bom. Tá ótimo. Então, vamos lá, podemos começar. Bom, como o professor Celso comentou, eu fui, então, convidado para falar um pouco sobre a microbiologia preditiva e avaliação quantitativa de risco microbiológico em alimentos, né? Como vocês podem imaginar, são dois temas, né? Dois temas que a gente pode também considerar que são bastante complexos. Então, não é o objetivo aqui que a gente esgote, né, todo o conhecimento ou tema relacionado a esses dois assuntos, né, microbiologia preditiva e avaliação de risco. A gente vai, o objetivo aqui é justamente dar um contexto geral, um panorama sobre a avaliação quantitativa de risco, como que a microbiologia preditiva se encaixa nesse contexto da avaliação quantitativa de risco. Tá? Então, esses são temas que eu tenho trabalhado aí ao longo dos últimos anos, né, na última década. Foram também os temas do meu mestrado, do meu doutorado, e também do meu pós-doutorado. Então, são temas que a gente vem trabalhando aí ao longo desses anos. Bom, então, para a gente começar, o que é análise de risco? Né? Se a gente for ver nesse slide, o que a gente tem, né, problemas relacionados às doenças transmitidas por alimentos, né? As perdas que elas levam em termos de prejuízo mesmo por descarte de alimentos, né, por necessidade de recolhimento de alimentos contaminados com patógenos, e também os problemas relacionados, né, mortalidade, relacionados a essas doenças, né? Mortalidade também o afastamento das pessoas, por exemplo, do seu trabalho, né? Então, tudo isso tem um contexto econômico por trás e, claro, também tem o contexto social, né? Então, essas doenças transmitidas por alimentos, o que a gente tem visto mais recentemente é que muitos desses surtos, né, eles acabam ocorrendo em um país que não necessariamente foi o país no qual aquele produto foi fabricado, ou no qual os ingredientes daquele produto foram fabricados, né? Então, a gente observa que no cenário, aí, nas últimas décadas principalmente, o comércio mundial de alimentos ele tem se intensificado. Então, essa figura aí, ela tem o objetivo de ilustrar a rede de comercialização mundial de alimentos. Então, como os países vendem matérias-primas, ingredientes, compram produtos acabados e vice-versa. Então, quando a gente pensa nesse contexto mais amplo de diversos países produzindo e comprando ingredientes e produtos de outros países, é fundamental que a gente tenha, né, um controle na verdade, a gestão da segurança de alimentos que ela passe por
mudanças, né? E a gente vai ver que ela precisa ser, de certa forma, estratégica para conseguir abranger esse contexto amplo da comercialização de alimentos no mundo, né? Então, a gente tem as doenças transmitidas por alimentos, a gente sabe dos perigos físicos, dos perigos químicos, eles são muito importantes também, mas o objetivo aqui vai ser focar nos perigos biológicos, especificamente bactérias patogênicas, protozoários e vírus, né? Porque os fungos, eles são produtores de micotoxinas e as micotoxinas, elas entram na classe dos produtos dos perigos químicos, tá? Então, as doenças transmitidas por alimentos no mundo, elas são, hoje elas são um grande problema de saúde pública no mundo. O problema é que a gente sabe muito pouco, né? Se vocês forem ver nesse iceberg aqui, a gente sabe muito pouco sobre as doenças transmitidas por alimentos, o número de casos que realmente ocorrem mundialmente, tá? A gente tem, então, mais de 600 milhões de casos de DTAs no mundo, hoje em dia, e 420 mil mortes associados aos alimentos contaminados, né? Então, estima-se também que até 30% das pessoas nos países industrializados sejam acometidas pelas doenças transmitidas por alimentos, né? Quando a gente fala, então, desses agentes microbianos, né, dos micro-organismos, dos agentes patogênicos que causam doenças, quando veiculados por alimentos, a gente tem que entender que esses agentes a gente chama de perigos, né? Então, esses são os perigos. No caso das bactérias patogênicas, vírus, protozoários, então são perigos biológicos. É o agente que, como causa potencial de dano à saúde humana. E a gente tem que diferenciar isso de risco, porque muitas vezes as pessoas confundem perigo com risco, né? O risco é a probabilidade de ocorrência de um dano à saúde combinada à gravidade desse dano como consequência da ação de um perigo, tá? Então, o que a gente quer na avaliação quantitativa de risco é sempre verificar qual é o risco, ou seja, qual a probabilidade de ocorrência daquele perigo associado ao consumo de um determinado alimento. Então, a gente sempre vai falar de uma combinação perigo biológico, no caso, bactéria patogênica, por exemplo, e um alimento, tá? Só para ilustrar aqui a diferença, né, que, na verdade, a gente está... essa figura, ela mostra, né? Então, a gente tem aqui o perigo, a exposição, que é o fato de você atravessar a rua, né? E você tem os efeitos, a gravidade, por exemplo, você ser atropelado pelo caminhão e você ser atropelado por uma bicicleta, né? E também tem a probabilidade disso acontecer, né? Então, quantas vezes, por exemplo, você atravessa rua por dia, né? Para ir trabalhar, para voltar do trabalho, quando sai para almoçar. Então, a exposição também está relacionada a essa probabilidade, tá? Então, essa figura, ela também é importante para a gente deixar uma mensagem bastante clara, que não existe risco zero, tá? Então, não existe risco zero, não, a gente sempre vai ter um risco. O que a gente precisa saber é se esse risco é aceitável ou não. E se ele não é aceitável, como que a gente faz para gerir, para reduzir esse risco a um nível aceitável. Então, aqui são os principais agentes etiológicos, né,
perigos biológicos mais associados a surtos de DTAs, dentre aqueles que foram elucidados no Brasil. E a gente tem E. coli patogênica, salmonela e Staphylococcus aureus como os principais agentes etiológicos aqui no Brasil. Normalmente fica entre esses três, dependendo aí do período do ano, você tem uma participação maior de salmonela, Staphylococcus aureus ou E. coli. Tá? Esses micro-organismos patogênicos, eles podem causar uma série de doenças, né, que a gente chama infecções, quando a gente tem, então, a ingestão das células vegetativas do micro-organismo, ou dos esporos, tá? Desculpa, não, das células vegetativas, e ocorre o processo de infecção dentro do nosso organismo. E a gente também tem as toxinfecções alimentares, que são aquelas em que a gente ingere toxinas dos micro-organismos pré-formados nos alimentos, ou os esporos desses micro-organismos, e eles, então, germinam dentro do nosso germinam não, eles esporulam dentro do nosso trato gastrointestinal, os esporos, então a gente ingere células vegetativas, e dentro do nosso intestino, então, do nosso trato gastrointestinal, eles esporulam e aí liberam a toxina. Tá? Para cada agente microbiológico, né, que aqui a gente está falando dos micro-organismos, das bactérias somente, existe uma chamada dose infectante, né, que é o número de micro-organismos necessário para causar a doença. Tá? Então, você ter os sintomas daquela doença causada, por exemplo, da salmonelose, que é a doença causada pela salmonela, da listeriose, que é a doença causada pela Listeria monocytogenes. E a gente, apesar desses valores de dose infectiva aqui, a gente tem, dependendo das características da cepa, do micro-organismo específico da cepa, também características do próprio alimento e também do hospedeiro, essas doses infectivas elas podem variar. Tá? Então, vocês podem ver aqui que a gente tem micro-organismos como Salmonella typhi, que é um sorotipo de salmonela que, com 10 células, ela pode causar infecções. Tem até relatos na literatura de infecções causadas por uma concentração de células menor. Tá? Bom, então, como que, nesse contexto todo que a gente viu, da produção de alimentos a nível mundial, da comercialização de alimentos, ingredientes, né? Como que a gestão da segurança dos alimentos tem sido tratada nas últimas décadas aí. Até 1980, então, a ferramenta principal era a análise laboratorial, né? O foco no produto final. Então, se produzia um determinado lote de um produto, se fazia análise do produto final e verificava se aquelas análises estavam de acordo ou não com padrões ou especificações pré-estabelecidos. Tá? Então, característica desse tipo de abordagem, ela tem pouco valor sobre a segurança dos alimentos, porque tem uma série de limitações relacionadas à amostragem e também à distribuição dos micro-organismos nos alimentos. Tá? Então, entre 1980 e ali 95, a gente teve um foco muito grande nas boas práticas de fabricação, né? E também no APPCC. Tá? O foco, nesse caso, era no processo, já melhorou um pouco. Né? Então, verificação do controle do processo. A característica era uma característica preventiva. Né? À medida que você detectava desvios no processo, você tentava corrigir esses desvios.
tá? E tomar ações quanto no produto que foi produzido durante a falta de controle do processo. E após 1995, então, a gente tem o surgimento da avaliação de risco, que ela tem um foco em toda a cadeia, não só no produto final, não só no processo, não só na matéria-prima, mas em toda a cadeia. O objetivo é a proteção da saúde pública e ela tem, portanto, por ter um enfoque em toda a cadeia produtiva, uma característica, é uma ferramenta estratégica para a gestão da segurança dos alimentos. Então, aqui só para vocês verem essa questão do comércio mundial de alimentos. Nessa figura aqui a gente tem as exportações mundiais de carne e vocês podem ver ali que quanto maior, quanto mais largas essas setas, então maior o fluxo de comércio daquele tipo de carne, por exemplo, vermelho, carne bovina, entre os países. Então, vocês podem ver que a gente tem países que, ao mesmo tempo, são grandes produtores e exportadores, acabam comprando carnes bovinas, suíno de aves de outros países, que também são produtores, mas, ao mesmo tempo, importadores. Tá? Então, tudo isso dificulta muito a gestão da qualidade, mas principalmente da segurança dos alimentos, se você não tem uma ferramenta que é focada na cadeia produtiva com o objetivo de proteger a saúde pública. Tá? Aqui são exemplos de surtos que ilustram essa questão de alimentos que foram produzidos, por exemplo, em outros países como China, Espanha, Holanda, Bélgica, Brasil, México, Dinamarca, mas causaram surtos em outros países. Que o ano, os agentes patogênicos e os alimentos implicados. Por exemplo, aqui no Brasil, como fonte de mangas contaminadas com salmonella Newport, que causaram surto de salmonelose nos Estados Unidos. Tá? Então, aqui fica bastante evidente a importância da regulamentação, da segurança de alimentos, da padronização também, ou seja, todo mundo falar a mesma língua no que concerne a segurança de alimentos a nível mundial. Tá? E como que isso, então, foi feito? A gente tem, então, a Organização Mundial do Comércio, que regulamenta o comércio internacional de alimentos. O comércio internacional, desculpa. E aí, a gente teve, em 1995, a assinatura do Acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias. Nesse acordo, ele contém ali alguns aspectos relacionados à segurança de alimentos. Então, ele diz que os países têm o direito de proteger a saúde humana e animal. Esse acordo ele tem como objetivo prevenir o protecionismo, assegurando práticas justas de comércio internacional. Ele também tem por objetivo prevenir barreiras desnecessárias ao comércio e garantir que as organizações governamentais, não governamentais, falem a mesma linguagem e atuem de forma coordenada nessa temática. E o Acordo de Barreiras Técnicas ao Comércio, ele contempla aspectos técnicos dos alimentos que podem ter um efeito sobre a justiça no comércio, por exemplo, aspectos de qualidade. Então, a partir da assinatura desses acordos, então, que a gente tem a aplicação, que emerge, então, a análise de risco. A análise de risco, ela consiste em três processos, especificamente: a avaliação do risco, a gestão do risco e a comunicação do risco. A avaliação do risco, ela é um processo que consiste em 4 passos: identificação do perigo, avaliação do perigo, caracterização do perigo e caracterização do risco. Ela é uma atividade de cunho de base científica. Então, os estudos de avaliação de risco são desenvolvidos por cientistas. A gestão do risco,
é um processo de base política, né? Então, considera a análise do risco, então ela vai pegar os resultados, o resultado da avaliação de risco, ela vai considerar esses resultados, vai avaliar opções de gestão desse risco, vai, então, cuidar da implementação dessa decisão, dessa opção de gestão de risco e fazer o monitoramento e a revisão da implementação dessa opção de gestão de risco. E a comunicação de risco, na verdade, ela é todo o processo, né, troca de informações e opiniões entre avaliadores de risco, gestores de risco e outras partes interessadas, como consumidores, a própria indústria e outros, por exemplo, órgãos não governamentais. Então, a análise de risco ela pode ser usada para desenvolver para se obter uma estimativa de riscos para a saúde pública e humana, identificar e implementar medidas adequadas para controlar os riscos, comunicar os riscos e medidas aplicadas a partes interessadas, apoiar e melhorar o desenvolvimento de padrões, avaliar emergências alimentares que resultam de perigos emergentes ou quebras no sistema de controle de alimentos. Então, a análise de risco não é apenas uma análise, é também um quadro de tomada de decisões para a gente poder escolher quais são as medidas que são mais eficazes, ou seja, que têm um embasamento científico de serem as mais eficazes para controlar ou para mitigar aquele risco associado a um determinado alimento. Então, a análise de risco, ela fornece evidências necessárias para uma tomada de decisão eficaz. Melhora, a gente, então, consegue obter melhores resultados de segurança alimentar, então, obter produtos que são mais seguros e, claro, se a gente tem alimentos mais seguros, a gente tem um impacto positivo também na saúde pública. Tá? Então, como a gente falou, segurança não significa zero risco. Então, a gente nunca vai ter risco zero. Tá? Então, os componentes da avaliação de risco. A gente tem como primeiro, identificação do perigo. A gente tem, então, o segundo componente, avaliação da exposição, que é aqui que entram os modelos preditivos, tá? Os modelos de microbiologia preditiva, a gente já vai falar um pouquinho mais à frente. E a gente tem a caracterização do perigo, em que a gente faz perguntas do tipo: qual é o consumidor que é afetado? São, por exemplo, crianças, adultos, idosos? Tem alguma diferença entre eles em termos de gravidade? Qual a dose infectiva? A avaliação dose-resposta, ou seja, qual a quantidade de células do micro-organismo que eu preciso ingerir para observar um sintoma da doença. Tá? Caracterização do risco. Então, aqui eu integro os 3 passos anteriores, né, e eu apresento os resultados e as possíveis respostas às questões iniciais. Tá? Bom, e foi o que eu falei anteriormente. Na etapa de avaliação da exposição, a gente tem aqui o uso da microbiologia preditiva, porque a gente quer saber, como a gente está falando de avaliação de risco microbiológico e quantitativa, a gente vai ver que tem também avaliação qualitativa, mas aqui que dá as melhores respostas é a avaliação quantitativa, justamente por sua característica de quantificar os eventos relacionados a um patógeno, alimento. Então, a gente utiliza a microbiologia preditiva porque, ao contrário dos riscos, dos perigos químicos, os micro-organismos nos alimentos, eles podem crescer, eles podem ser inativados, né?
a gente fala mais de forma mais simples, eles podem morrer. Então, eles podem ser inativados, né? Então, já as substâncias químicas, a maioria delas são bastante estáveis aos processamentos, às operações unitárias e aos processos utilizados na indústria de alimentos. Então, os micro-organismos nos alimentos, a gente sempre vai ter uma dinâmica que pode ser de multiplicação, sobrevivência ou até inativação. E a gente precisa conseguir quantificar isso para que a resposta, para que na caracterização do risco, a gente possa realmente dar uma estimativa que se aproxime ao máximo da realidade. Nesse sentido, a microbiologia preditiva, ela é muito útil, porque a microbiologia preditiva, ela tem como premissa a utilização de equações, né? Então, modelos matemáticos que a gente obtém em dados experimentais, de forma experimental, então, em laboratório, sob condições controladas, naquele alimento específico, para aquele micro-organismo que a gente está tratando, e a gente estuda, né, o efeito de diversos parâmetros, como, por exemplo, temperatura, pH, a própria formulação do alimento tem mais ou menos gordura, teor de sal, conservante, enfim, todos os parâmetros intrínsecos e extrínsecos que afetam o comportamento microbiano nos alimentos, eles são passíveis de serem estudados nos modelos preditivos. Então, a gente a gente consegue obter informações, construir modelos matemáticos sobre o impacto desses parâmetros na multiplicação ou na inativação dos micro-organismos. E, com isso, a gente consegue prever o comportamento dos micro-organismos num alimento, por exemplo, durante a sua vida de prateleira ou durante o seu preparo ou durante uma etapa do processamento. Tá? Por que a gente, então, precisa construir modelos? Por que a gente quer construir modelos? Porque a gente quer resolver problemas, né? A gente tem perguntas e a gente precisa de respostas. Então, a gente quer saber mais informações sobre um fenômeno específico. Então, pelo modelo, quando a gente constrói um modelo, a gente pode ter informações sobre quais são os fatores que mais afetam a resposta daquele modelo, né? Conhecer os impactos da mudança de um ou mais parâmetros no sistema. Então, se eu alterar a temperatura de preparo daquele alimento, isso impacta no risco? E se eu tiver uma matéria-prima com uma contaminação inicial que era de 10 a terceira para 10 a primeira, quanto que isso impacta no risco? E se a prevalência daquele patógeno é de 10% na matéria-prima, se eu reduzir essa prevalência para 5%, qual o impacto no risco? Então, os modelos, eles são construídos para nos permitir resolver problemas e responder perguntas sem necessariamente ter que provar disso na prática, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que a outra alternativa aos modelos seria você simular a ocorrência desses eventos na prática. Ninguém vai querer simular, por exemplo, um surto de salmonelose, né? Então, isso não existe. Então, por isso que os modelos, eles são bastante úteis nesse sentido, e, é claro, eles podem ser validados, devem ser validados. Tá? Então, os modelos de avaliação de risco, a gente tem os modelos qualitativos, que descrevem apenas, se, por exemplo, se o risco é alto, baixo ou médio, então, qualitativo, e os modelos quantitativos, eles vão te dar uma resposta numérica. Por exemplo, a probabilidade de ocorrência de salmonelose devido ao consumo de frango no Brasil, por 100 mil habitantes, por exemplo, de 10
de 10 em 100 mil população, 100 mil habitantes expostos àquele patógeno via frango, tá? Então, a gente tem realmente um número, e com esse número a gente consegue avaliar se esse risco, né, ele é aceitável ou não, se a gente, qual o impacto também de mudanças no processo de fabricação, de melhorias de qualidade da matéria-prima, de mudanças, por exemplo, de preparo do produto na estimativa de risco. Tá? Naquele valor que eu disse que eram 10 casos de salmonelose para 100 mil habitantes por ano. Tá? Isso é alto ou baixo? Quem define isso são as autoridades de saúde pública. Isso é aceitável ou não? O zero não vai ter. Tá? Por quê? O zero risco, a gente já viu, isso não existe. Tá? Então, normalmente esses modelos quantitativos de avaliação de risco, eles têm uma abordagem que a gente chama de farm to fork, ou seja, do campo à mesa, né? Então, eles pegam toda a cadeia produtiva, como a gente pode ver ilustrado nessa figura aqui. Então, a gente considera os processos que ocorrem na fazenda, os processos que ocorrem durante a fabricação do alimento, durante a distribuição, na casa do consumidor, e como aquilo impacta no risco. Qual o risco que a gente tem no final desse processo. Tá? Então, os modelos de avaliação quantitativa de risco, eles são os que nos fornecem as melhores informações para a tomada de decisões. Tá? Então, eles são usados para organizar e analisar informações científicas para estimar a probabilidade e a gravidade de uma combinação, né, gravidade de um efeito adverso à saúde de uma população exposta a uma combinação patógeno-alimento. Então, a gente sempre vai falar dessa combinação patógeno-alimento. Então, salmonela, frango, Listeria monocytogenes, queijo, por exemplo. Tá? Auxiliam a identificar estágios na cadeia produtiva em que pode haver aumento ou redução dos riscos. Então, quando você utiliza um modelo de avaliação quantitativa de risco, um dos outputs, né, dos resultados, das estimativas que a gente tem nesses modelos é qual o impacto de cada um daqueles componentes do modelo no aumento ou na redução do risco. Com isso, você consegue identificar quais etapas você pode atuar para reduzir o risco. Tá? Então, a gente pode ter modelos que englobam a produção primária, modelos somente focados no processamento, no consumo e relação dose-resposta. Tá? Então, aqui, alguns exemplos de estudos de análise quantitativa, de avaliação quantitativa de risco, que estão publicados na literatura. Então, vocês podem ver que a gente está sempre falando de uma combinação patógeno-alimento. Então, por exemplo, Listeria monocytogenes, queijo Minas. Norovírus, morangos congelados. Listeria monocytogenes e sanduíches. Tá? E assim por diante. Então, a gente sempre fala de uma combinação patógeno-alimento. Tá? Então, os modelos de avaliação quantitativa de risco, eles podem ser determinísticos e também podem ser probabilísticos ou estocásticos. Os modelos determinísticos, eles têm menor valor em termos de estimativa de risco. Por quê? Porque as variáveis de entrada, elas vão ser, como as variáveis de entrada são sempre as mesmas, são sempre conhecidas, o resultado final também será sempre o mesmo, né? E os modelos probabilísticos são aqueles em que a gente utiliza uma distribuição estatística para representar
aquele conjunto de dados, né? Se a gente for pegar, por exemplo, numa sala, os alunos que estão numa sala, a gente vai ter ali alunos, e se a gente for pensar na estatura dos alunos, a gente vai ter uma distribuição estatística. A gente vai ter alunos que vão ter, por exemplo, 1,70 m, a maioria vai estar ali em torno de 1,75 m, 1,80 m, por exemplo, se a gente ainda separar entre homens e mulheres, né? E a gente vai ter alguns que vão ser lá mais altos, né? Então vão ter 1,90 m, por exemplo, e a gente vai ter alguns que vão ter uma estatura menor do que 1,70 m. A forma da gente considerar todos esses é uma distribuição estatística, né? Então é o que está representado aqui. No modelo determinístico, o que eu teria que fazer? Eu teria que tirar uma média de todos esses alunos e colocaria, por exemplo, a média é 1,73, 1,73 m. Mas, com isso, a gente perde muita informação, porque, como eu falei, tem alunos com 1,60 m e tem alunos com 1,90 m, né? Então, os modelos probabilísticos ou estocásticos são sempre os ideais para modelos de avaliação quantitativa de risco, porque a gente está sempre trabalhando com distribuições de probabilidade. Tá? E quando a gente fala também de avaliação quantitativa de risco, tem outros dois termos que são muito importantes da gente diferenciar, que é a incerteza e a variabilidade. Tá? A variabilidade é uma propriedade da natureza que é resultado de processos aleatórios naturais e ela representa uma diversidade de uma população ou parâmetro, né, que é bem caracterizado. Então, vou voltar a esse exemplo da sala de aula. Se eu medir a altura de 30 alunos que estão numa sala de aula, eu vou ter lá uma variabilidade que é normal, como eu falei, eu vou ter alunos que vão ter 1,60 m, vou ter alguns poucos que vão ter 1,90 m, a maioria vai estar ali, por exemplo, entre 1,70 m e 1,80 m, tá? Isso se eu analisar, se eu medir a altura dos 30 alunos naquela sala. Agora, se eu pegar somente 5 alunos, tá, ao acaso, eu vou ter também uma variabilidade associada à medição da altura desses 5 alunos, só que eu tenho uma incerteza muito grande. Por quê? Porque a incerteza, ela resulta da falta de conhecimento sobre um fenômeno ou parâmetro ou da incapacidade de caracterizá-lo. Então, tem 30 alunos na sala, eu só fiz a amostragem de 5, tem 60, eu só fiz a amostragem de 5. Então, eu não caracterizei bem a altura dos alunos dessa sala. Então, isso afeta muito o meu resultado. Então, eu posso correr o risco de pegar os 5 alunos que são os mais baixos da sala, né? E aí eu vou dizer que a média de altura daquela sala é 1,65 m, 1,70 m, quando, na verdade, é um valor mais alto do que esse. Tá? Então, a incerteza a gente consegue reduzir se a gente coletar mais dados. Então, se eu analisar, medir a altura dos 30 alunos ou de 15, eu reduzo a incerteza com relação à altura dos alunos. Mas a variabilidade, ela não muda, tá? Ela não muda com esse aumento da amostragem que eu tenho, tá? Se essa amostragem ela é adequada. Então, nos modelos, aqui vamos ver um exemplo do que seriam esses modelos de avaliação quantitativa de risco determinístico. Lembra que a gente falou aqui que os modelos determinísticos são aqueles em que a gente utiliza sempre as mesmas variáveis, os mesmos valores de entrada, né? Então, aqui é um exemplo típico em que a gente tem, por exemplo, concentração.
a gente tem um valor médio de 0,5, né, numa etapa. Depois a gente tem uma outra etapa em que há multiplicação, então há um aumento de 1,5, quando a gente usa valores médios. Inativação, o processo térmico causa 2 reduções decimais e o consumo são 75 gramas. Eu estou dizendo que as pessoas consomem 75 gramas daquele produto. Aqui é como a gente calcula a dose ingerida, 60 organismos, né? Quando eu tenho o cenário de pior caso, né? Nesse cenário de pior caso, eu vou ser bem conservador. Então, eu vou pegar e ver qual é a concentração inicial do micro-organismo nesse produto. Então eu vou dizer, a maior concentração que eu posso encontrar são 10 a segunda. Então eu coloco ali 10 a segunda. Multiplicação, qual é o máximo que esse micro-organismo pode crescer nesse produto durante um determinado tempo? 2 ciclos log. Inativação, qual é o máximo de inativação, ou aliás, o mínimo de inativação que pode ocorrer nesse processo, por exemplo, de cozimento? É 1,1. Quem cozinha o produto menos, a gente tem no máximo uma redução decimal. E no consumo, você tem 100 gramas de alimentos. Então, a gente pode considerar que algumas pessoas, né, consomem até 100 gramas desse produto, então vamos considerar esse como o pior caso, né? Porque quanto mais a pessoa consumir, ela vai consumir mais células daquele micro-organismo. Então, nesse caso, a gente tem aqui uma dose ingerida daquele micro-organismo que é igual a 80 mil. Então, vocês podem ver que é uma disparidade muito grande entre esses valores, né? Por quê? Porque num caso a gente considerou o valor médio e no outro caso a gente considerou o pior cenário. Então, esses são os modelos determinísticos e essas são as desvantagens da gente utilizar modelos determinísticos. A gente perde muita informação e também precisão dos modelos, tá? A alternativa a isso é, então, a gente utilizar distribuições de probabilidades, né? Então, as distribuições de probabilidade, elas incorporam eventos ao acaso, que são comuns na nossa vida, né? Apesar deles, com o uso dessas distribuições de probabilidade, a gente incorporar eventos ao acaso, esses eventos eles sempre seguem uma tendência, né? Eles consideram essa distribuição de probabilidade, elas consideram a variabilidade que a gente comentou lá atrás, tá? Então, aqui é um exemplo de um modelo, uma distribuição probabilística, né? De um modelo determinístico e também estocástico. Então, a gente tem aqui a frequência de ocorrência e a concentração do micro-organismo. Quando eu utilizo um modelo determinístico, eu vou dizer aqui que a concentração é 10 a terceira. Mas olha aqui, eu tenho concentrações mais baixas e posso ter aqui uma frequência baixa com uma contaminação muito alta, né? De 10 a sétima, por exemplo, 10 a oitava, e isso acontece na prática. O valor médio está aqui em torno de 10 a terceira, mas eu também tenho uma probabilidade de ocorrência de concentrações pequenas de baixas concentrações e também pequenas de altas concentrações. E é isso aqui que é o mais preocupante, né? Então, as distribuições estatísticas, elas nos permitem considerar esses extremos, que são comuns na nossa vida. Então, por isso que os modelos estocásticos, eles são muito importantes, né? Então, a gente tem alguns exemplos somente de distribuições de probabilidade que a gente pode utilizar e as principais utilidades delas. Então, por exemplo, a distribuição do tipo beta é essa aqui, tá? Ela tem essa cara, então, e ela tem como parâmetros um valor mínimo, um valor máximo, a média e o desvio padrão. Então, eu preciso conhecer esses valores.
A distribuição do tipo binomial, ela é muito útil para a gente, quando a gente tem um número X de sucessos em um número de tentativas Y com uma probabilidade constante. Tá? A distribuição do tipo Poisson, ela é usada quando a gente quer descrever a ocorrência de um evento em um determinado intervalo de tempo. A distribuição exponencial, por exemplo, é muito útil para a gente descrever intervalos, por exemplo, de tempo entre a ocorrência de um evento. Já a distribuição gama, também para intervalos entre a ocorrência de um evento, e a log normal é a distribuição que a gente normalmente utiliza para descrever a concentração dos micro-organismos em alimentos, porque normalmente ele tem essa cara aqui. A média ela é um pouquinho deslocada para a esquerda, porque a gente tem uma frequência maior de contaminação mais alta para uma contagem baixa, tá? E uma frequência menor para uma contagem mais alta. A distribuição normal, que a gente, por exemplo, pode utilizar para descrever as características físicas de uma população. A triangular e a beta e a PERT, que são distribuições estatísticas que a gente normalmente utiliza quando a gente tem poucas informações, quando faltam dados, tá? Para a gente descrever aquele evento. Então, claro, quando a gente utiliza essas distribuições do tipo triangular ou PERT, a gente normalmente perde bastante, a gente aumenta a incerteza do modelo. Tá? E uma vez, então, que a gente construiu um modelo, que a gente já vai ver um exemplo de um modelo de avaliação de risco, a gente tem que simular. E a gente faz essa simulação através desses métodos de amostragem, e o mais utilizado deles é o método de Monte Carlo. Tá? O que esse método de Monte Carlo ele faz? A gente utiliza, então, esse método de Monte Carlo para fazer as simulações daquele modelo de avaliação quantitativa de risco. Tá? Então, o que ele faz? Aqui nesse slide tem uma ilustração do que acontece. Então, a gente tem uma distribuição do tipo triangular aqui, tá? E quando a gente utiliza essa amostragem de Monte Carlo, a cada interação que a gente tem, que são esses cálculos que ele vai fazendo, ele vai varrendo o campo dessa distribuição estatística de acordo com a distribuição de probabilidade que é característica de cada distribuição estatística. Tá? Então, aqui, com uma interação, então, um novo ponto foi estimado, tá? Para cada interação. Com 5 interações, com 10, com 50, com 100 interações e, por exemplo, com 5.000 interações. Então, esse processo ele é repetido tantas vezes quanto necessárias para que cada campo, para que o campo de cada distribuição de probabilidade individualmente, então a gente está falando dessa, seja suficientemente varrido, né? Ou seja, que você contemple todas as probabilidades associadas àquela distribuição estatística. Então, a gente tem essas interações, depois de 5.000 interações, a gente tem aqui esse gráfico, que é um gráfico que foi obtido com base nessa distribuição estatística aqui, utilizando essa amostragem de Monte Carlo. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um modelo de avaliação quantitativa de risco estocástico, utilizando a Monte Carlo, a simulação de Monte Carlo. Então, a gente tem como inputs a concentração inicial do patógeno no produto, o efeito da estocagem, por exemplo, o aumento, aqui uma outra distribuição estatística,
mais ou menos uma distribuição do tipo normal, aqui uma distribuição do tipo log normal. No cozimento, a gente tem uma inativação, então representado por essa distribuição estatística, aqui a gente tem um número de reduções decimais, tá? E aí, como output, a concentração, né? Então, como estimativa, a concentração do patógeno no produto cozido, então ela é bastante reduzida em virtude do efeito, né, da concentração, estocagem e cozimento, multiplicado pela quantidade de alimento consumido, que também pode ser variável. Algumas pessoas podem comer, por exemplo, algo como 10 gramas, a maioria vai comer entre 50 e 60 gramas daquele produto, mas vai ter gente que vai comer até 100 gramas. Então, o risco ele vai ser calculado também com base nessas distribuições, na combinação de todas essas distribuições estatísticas, e a gente vai ter aqui, então, uma probabilidade de ocorrência desse perigo, né? No caso dessa doença hipotética aqui. Tá? Então, aí... Professor Anderson, permita-me por uma questão de ordem, nós temos combinado um horário. Nós temos muitos slides ainda? Não, já estou terminando. Tá bom, então pode encerrar, por favor. Então, a gente tem, com a distribuição, com essas distribuições estatísticas, a gente tem, então, esses resultados que a gente, então, pode utilizar para tomada de decisões. Essa modelagem, só para falar rapidamente para vocês, ela é feita através de softwares que funcionam normalmente vinculados ao Excel, tá? Então, um deles, o mais comum, é o @risk, mas existem outros que também podem ser utilizados. Tá? Então, aqui só um rápido exemplo de um modelo de avaliação quantitativa de risco que a gente construiu para Listeria monocytogenes em queijo Minas, tá? Queijo Minas artesanal fresco, né? E o queijo Minas também semiduro, que é aquele queijo maturado. Então, o que a gente fez? A gente coletou dados na literatura sobre a ocorrência de Listeria monocytogenes no tanque de leite, a quantidade de leite utilizada para a fabricação de queijo, então, e a gente construiu os módulos, o módulo de fabricação de queijos, a gente tem os valores aqui e as unidades, e as referências de onde a gente tirou essas informações. Tá? E o que a gente observou? A gente tem aqui um módulo de maturação do queijo também, em que a gente tem a possibilidade de crescimento ou inativação de Listeria monocytogenes nesses queijos. Tá? O módulo de vida de prateleira de comercialização do queijo, que tem dados relacionados a tempo, temperatura, possibilidade de crescimento de Listeria e também transporte e estocagem, né? Qual variação de temperatura durante transporte e estocagem. Tudo isso representado por distribuições estatísticas, né? E a gente tem um módulo de consumo, que é um módulo em que a gente vê quanto que as pessoas consomem do produto e a dose-resposta, ou seja, o risco e também o risco de infecção que a gente estima. O número de casos de listeriose para 10.000 pessoas consumindo esse produto. E o que a gente observou? Que o número de casos de listeriose, ele é muito maior, nesse caso aqui, ele foi muito maior no queijo frescal. Por quê? No queijo semiduro, ele, pela etapa de maturação, você tem uma inativação da Listeria monocytogenes. Então, a gente observou aqui 0,6 casos em 10.000, numa população de 10.000 pessoas que vierem a consumir
o produto, né? E a gente também fez esse cálculo para a população geral, né? E também para a população vulnerável, porque a gente sabe que uma parcela da população pode ser mais vulnerável à infecção por Listeria monocytogenes, tá? Então, se vocês tiverem interesse nesse trabalho, foi um artigo que, então, a gente publicou nessa revista, na Food Control, tá? Que está disponível, eu posso compartilhar com vocês. Então, essa é a minha apresentação. Eu peço desculpas por passar do tempo. Muito obrigado pela atenção. Fico disponível para perguntas. Professor Anderson, olha, eu fiquei aqui plantado aqui assistindo a sua apresentação. Eu gostei bastante. Não sou especialista da área, mas eu aprendi muito hoje com a sua apresentação. Infelizmente, a gente tem um tempo que a gente combina com todo mundo e as pessoas também têm outros compromissos. Por isso que, se me desculpe de eu até ter feito a minha intervenção e atrapalhado um pouco a sua excelente exposição. Vamos fazer o seguinte, até para a gente não dizer que não fizemos perguntas, eu tenho uma pergunta aqui no QIA, da nossa colega Yolanda Bosa, Yolanda que está sempre com a gente no Metroalimentos. A Yolanda pergunta: boa tarde, professor Anderson. Os ensaios de proficiência são usados para melhorar a precisão dos modelos? Pergunta da Yolanda. Eles podem ser usados, sim. Se você tem laboratórios, né, que utilizam, né, os princípios dos ensaios de proficiência, né, que validam seu método, que tem toda a parte analítica descrita, né, dos resultados que você obtém, eles vão melhorar, sim, a incerteza dos que está relacionada por exemplo, aos seus modelos preditivos, né? Porque você consegue descrever com uma precisão maior, né, os resultados que você está obtendo. Obrigado. Espero que tenha respondido a questão da Yolanda. Eu vou fazer uma última questão. Eu tenho observado, né, por meio de conversas dentro da rede microbiológica, dentro do pessoal que é especializado em microbiologia, sobre a quantidade de especialistas, de pessoas que conhecem vamos dizer, essa área, a área da microbiologia, em especial essa que você é um grande estudioso. É isso mesmo? São poucos especialistas no nosso Brasil sobre essa área? O que precisa ser feito? A Yolanda falou dos programas interlaboratoriais, existe aí um problema muito sério, que é a preparação de amostras para a microbiologia. Tudo isso é bastante complicado, né, professor? O que o senhor poderia acrescentar? Sim, são poucos, mas está aumentando o número de pessoas trabalhando na área, né, porque é uma área que afugenta, de certa forma, muitos microbiologistas, porque normalmente microbiologista tem uma formação mais voltada para a área biológica, né? Essa parte de modelagem preditiva é basicamente estatística e matemática, né? Mas os principais grupos de pesquisa que já se desenvolveram no mundo, isso não é feito, né, assim, de uma forma, então vai ter uma pessoa que é especialista em tudo, em microbiologia, em estatística, em matemática, em simulação computacional. Normalmente são equipes multidisciplinares. Os grupos que fizeram mais avanços, eles tiveram esse tipo de interação, né? Equipes multidisciplinares. Então, é lógico que se você vai trabalhar com esse assunto, é importante que você tenha um conhecimento
mínimo, mas normalmente os maiores avanços são feitos quando você tem equipes multidisciplinares. Então, a gente está formando as pessoas aqui no Brasil que estão formando essa massa crítica para trabalhar com esse assunto. Fora do Brasil, isso já é uma realidade muito grande, inclusive em órgãos governamentais, e também em grandes indústrias. Existem grandes indústrias multinacionais que, inclusive, atuam aqui no Brasil, que eles têm pesquisadores especialistas nessa parte de modelagem preditiva, porque para a indústria também é uma ferramenta excelente, porque eles podem tomar decisões assim muito rápido. E vocês sabem, na indústria, tempo é dinheiro, né? Então, eles podem tomar decisões muito rápidas, inclusive algumas indústrias, isso eu estava falando de microbiologia preditiva, estão utilizando a ferramenta, essa ferramenta da análise quantitativa de risco, para implementação, para conhecer melhor os seus próprios processos de fabricação, né? Que a análise de risco, ela é uma ferramenta mais a nível governamental, estratégico, né, regional, mas algumas empresas estão utilizando porque a partir do momento que você constrói um modelo de avaliação de risco, por exemplo, do seu processo, você conhece mais sobre o seu processo, né? Então, se você conhece mais, você consegue controlar melhor o seu processo. Tá? Então, está tendo... eu acho que a gente está evoluindo bastante aqui no Brasil nessa área. Principalmente, né, nós precisamos crescer a infraestrutura e crescer a mão de obra e os especialistas que cuidam disso, porque nós somos grandes exportadores, né? E se você não trabalhar essa base, não trabalhar na rastreabilidade disso tudo, fica muito complicado. Professor, infelizmente a gente vai ter que encerrar. É uma pena, porque eu acho que a gente poderia conversar bastante em alto nível aqui contigo, né? Eu quero, em nome da Remesp, em nome da diretoria da Remesp, agradecer a sua presença. Se você me permitir, eu vou continuar pedindo a sua presença nos nossos eventos, quando o assunto for microbiologia, né? Para que a gente possa contar com a sua experiência, a sua expertise, e levar isso para os nossos laboratórios, os especialistas que participam dos nossos eventos. Então, professor Anderson, mais uma vez, muito obrigado. E eu pediria, se for possível, disponibilizar a sua apresentação, que você nos envie, porque eu não recebi. Então, a gente tem um sistema de divulgação das apresentações pelo Media Code. E a gente já colocou lá o Media Code, só falta a gente colocar o seu PDF lá para poder distribuir para os nossos participantes. Então, mais uma vez, muito obrigado. Conte com a Remesp, se for tratar de alguns assuntos relacionados a laboratórios, ensaios de proficiência, por favor, nós estamos prontos para atender. Muito obrigado, professor Celso, agradeço aí pela disponibilidade.